Qual que é a proposta hoje, gente? O que a gente precisa saber da toxina botulínica? A composição, estrutura, eu não vou deixar para hoje, porque isso é motivo de ensino, isso é para curso. Uhum. A live, gente, é motivacional. Live é para criar um ambiente gostoso, de entendimento. Live é para a gente fazer pergunta. Lógico, que seja relacionado ao tema. Sabe? Entender o principal hoje. Eu, quando monto essas lives, quando a gente monta nossas aulas, monta curso, a gente aprende muito, né, gente? Vocês que estão aí do outro lado Muito. da tela, né, Lília? A gente aprende muito. Talvez eu vou trazer coisas para vocês hoje que vocês não vão nem imaginariam que a toxina faz. Então, quando a gente conhece a fundo a toxina botulínica, gente, não dá para não deixar ensinar. Papel hoje. Aí eu fico muito chateado, muito triste quando eu vejo assim, de uma forma generalizada, não indique, não faça, às vezes até ridicularizando vocês, né? Imagina, vou ler nossos. A Luciana que está aqui, a Carol, a Lilian, todo mundo, a Mônica, a Márcia, a Priscila, o Sandrinho, Tássia, Maria Eduarda, todo mundo vocês. Todo mundo tem um espaço dentro da toxina botulínica, gente. Isso, e aí eu vejo muitos colegas, às vezes até ridicularizando. Não é por aí, não, gente. A gente não pode cair nessa falácia aí que, eu já falei isso, põe num jargão total. Você usa toxina para bruxismo? Cara, eu uso, meu amigo, porque eu sei porque funciona. Agora, eu não fico fazendo demagogia na internet, não fico fazendo bobagem, não fico publicando coisa que a gente não pode estimular o uso inadequado. Espero que o Bruno Joaquim possa participar hoje, que ele fez uma colocação do dia da semana lá. Prof, me preocupa, porque ele é protesista, eu também sou protesista. Que ele tem percebido que nos grupos de prótese que ele participa, de implante, me parece, há o sinal de que é o uso indiscriminado da toxina botulínica. Isso não. Isso nós não postulamos. Mas se você tem conhecimento, que é o que a professora Lilian participou com a gente aqui, mecanismo funcional, saber o espaço da toxina na DTM, saber o espaço da toxina no bruxismo do sono e em vigília, e saber o papel analgésico, olha a surpresa, periférico e central da toxina, isso não tem preço. Por isso que a gente vai na literatura, três desses aí eu coloquei para instigar vocês lá no nosso grupo. Lógico, fiz de propósito para gente, pô, pera um pouquinho, o que o professor colocou aí? Será que essa espessura do músculo, esse assunto, ó, espessura do músculo masseter, a toxina, presta atenção, a toxina como agente de osteopenia, eu vou deixar para a nossa próxima live, combinado? Aí eu vou separar os artigos que vão mostrar a, as possibilidades que a toxina faz. E eu tenho escutado de novo, né, na internet, dos colegas, parecendo que a maioria, que eu estou longe disso, e vocês que são meus colegas, que estão no meu grupo, longe de ficar preconizando o que o pesquisador precisa fazer, que seja várias repetições de aplicação de toxina botulínica em rato, em coelho, né, em macaco, em cachorro, e agora, recentemente, em seres humanos. Então, a gente sabe do limite da toxina, a gente sabe que ela precisa de, no mínimo, 12 semanas, 16 semanas, ou seja, 3, 4, 5, 6 meses para você reaplicar aquilo. E vocês vão ficar, muitas vezes, maravilhados, maravilhados
com o que vocês aprendem nos cursos. Principalmente, não é por ser eu, aqui no Instituto. Porque a gente traz uma verdade clínica. Agora, é para todo mundo? Não, não. A placa tem 90% de funcionabilidade nas DTMs. A toxina botulínica, ela está ali em 10%, mas ela tem aplicabilidade. Vou mostrar aí para vocês. Não cai nessa conversinha de jargãozinho, de e-book, de panfleto em ônibus, né? Camiseta, né? Camiseta dizendo que, né? Você põe botox em DTM? Ponho, ponho, porque o professor Jorge mostrou que funciona. Ah, você faz toxina para... Faço. Você faz toxina para neuralgia trigêmeo? Faço, que o professor Jorge me ensinou. Ah, então eu posso usar a toxina? Ela vai causar reabsorção óssea? Não, não é dessa maneira que se postula. Ah, eu vou deixar de usar porque ela encurta, ele afina o masseter. Mentira! Ah, mas tem na literatura. Nós sabemos que tem, está aí, ó. Ela está na literatura. Mas muito cuidado com as reservas. Vocês têm que saber usar. Hashtag falei. Tem que ter esse arsenal na mão. E quando precisar, você tem esse diferencial. Agora, ninguém vai postular, todos nós aqui, será que não os malucos, os 300 colegas do grupo, enfiando botulínica em todo mundo que passa pela rua. Pelo amor de Deus. Nós estamos longe disso. Aliás, nós não precisamos disso, né? E a literatura começa falando, né, ó, os efeitos da toxina nos tratamentos. Deixa eu, ó, tem gente chegando aí, ó, 8 horas. Distúrbios a contração muscular, para estrabismo. E a literatura suporta, tanto que a toxina começou com esses dilemas, né? Hoje nós temos vários estudos da pertinência da odontologia, mas, quando a gente vai para curso de toxina, no lado funcional, ela tem uma aplicabilidade, assim, tremenda, vamos falar, tremenda, num aspecto que poucos sabem. Esse tipo de aplicação eu ainda não consigo, viu, Lilian, colocar no grupo aqui, no nosso curso. Mas a gente fala sobre isso. Quem é? A toxina para o quê? Cialorreia, por exemplo. Coloca no chat lá, quem não sabe o que é cialorreia. Tá bom? Só isso. Prof, não sei o que é. Então, esses efeitos, olha, 2001, 2000, a gente observa que além de relaxamento muscular, veja, relaxamento muscular, essa é uma das melhores sensações que você tem quando o seu paciente é beneficiado pela toxina botulínica. E eu estou guardando para o próximo módulo, para a nossa próxima live da terça-feira que vem, viu, Lilian? O depoimento da Tati. Tem 3 pacientes que vão dar o depoimento para vocês. E aí, quando você vê a alegria devolvida no sistema nervoso central desse indivíduo, sabe? Aquele tesão que você devolve em qualidade de vida, a preocupação minha com essa paciente de eu ter usado 30, nós usamos 25 unidades no masseter e 10 no temporal anterior, e a gente vai retomar isso talvez em 6 meses. Não tem nenhum estudo que comprovou que diminuiu força no masseter, perdeu fibra, reabsorveu o osso. Agora, os estudos mostram injeções repetitivas. Nós não vamos ensinar isso para vocês. E o principal, gente, antes que eu mostre todas essas maravilhas da toxina botulínica para vocês, olha aqui, ó, alívio da dor. Alívio da dor.
20 anos que os falam isso. O sucesso em cefaleia, vocês vão ver aqui, vou mostrar, dor de cabeça. A gente trata essa cefaleia secundária com toxina botulínica. Mas sempre, vocês vão ver o último slide desse bate-papo. Presta atenção, sempre que eu não estou me vendo, não sei se eu clico aqui, eu não consigo mais me ver. Eu vejo, ô Lilian, o Giuseppe aparece aqui? Aparece. Ó, Eu então quero o meu veja. Giuseppe. O dia que você estiver aqui, eu desenho ele junto com você, Lilian. Você grava, faz um O vídeo. meu Giovanni. O seu é Giovanni. O seu Giovanni está aqui, né? Você não levou, né? Não, Então tá. Eu vou desenhando, você vai filmando, tá bom? tô filmando. Então entenda, essa musculatura aqui, gente, essa inervação, dá uma olhada no meu dedo. O nervo aurículo temporal, que inerva toda essa região da DTM nossa, ele tem um braço que vai até o temporal anterior. E esse temporal anterior, ele está conectado nas cefaleias primárias. Então, o que acontece? Nós, da DTM, quando você conhece, deixa eu só ver aqui como é. Quando você conhece as possibilidades, né? Gente, só pedir para não esquecer de manter os microfones fechados, por gentileza. For fazer pergunta, não há problema nenhum. Bate ali na telinha, levanta a mão, pode interromper e a gente discute e conversa, tá bom? Só não deixa ligado, por gentileza. Qual a minha preocupação? Quando você tem essa expertise, quando você tem essa expertise, ninguém te engana, meu amigo. Ninguém vai te enganar. Porque toda a literatura, ela é para ajuda do paciente e não para estragar ou prejudicar seus pacientes. É ou não é? Nós temos essa preocupação. E qual é essa preocupação? Vou voltar aqui para o pessoal que está entrando agora, né? Pergunto de novo. Tá vendo o Giuseppe aí? Tá, né, Lili? Então, Estão vendo. a preocupação nossa, ela vai além. Ai, mas funciona para bruxismo? Não funciona? Vai além a preocupação. A literatura está preocupada com o alívio de dor desses nossos pacientes. E quando você pega um paciente tipo aqui que está o José, que é um paciente crônico, esses pontos álgicos são 100% beneficiados pela toxina botulínica. E é isso que a gente vai mostrar para vocês, porque a literatura suporta isso. Agora, para quem está chegando agora, que a gente vem falando desde as 15 para as 8, longe de ficar postulando centenas e dezenas de infiltrações regulares, a cada 2, 3 meses. Gente, isso não existe. Nosso grupo aqui está longe disso. Só que a gente não pode deixar de apontar os benefícios que vocês vão se assustar, eu estou falando sério, do que a gente vai bater o papo aqui na live. Ah, mas, gente, tem espaço para tudo. Tem espaço para tudo. Tanto que até o Bruno colocou lá durante a semana, né, a preocupação dele é uma preocupação nossa. O Ricardo também colocou essa semana, é uma preocupação nossa. Pô, peraí, nós estamos indicando? Não, não é isso. É uma preocupação de usar a situação correta, em condições adequadas. Não ficar oferecendo aqui um monte de débil mental, achando que toxina cura até hemorroida. Não é isso. Né? Os grupos de prótese, eu sou protesista. A gente sabe o que e quando ela pode ser utilizada. Agora, você não pode, vocês vão ver as conclusões, sair aí indicando toxina para tudo, principalmente se você não conhece. Mas os recursos, principalmente quando eu falo, gente, ó, a liberação de neurotransmissor. A toxina funciona. A toxina, gente, é um dos melhores analgésicos periféricos e centrais que a gente tem. E a gente fica fazendo esse olhinho para o bruxismo, para a DTM. Vamos ampliar as nossas visões.
Vamos ampliar. Esses artigos recentes, tá, têm solidez principalmente no controle periférico da dor, quanto também na atividade no sistema nervoso central. E parece estar muito bem delineada na literatura. E aí, quem aqui do nosso grupo teve foi brindado no nosso evento lá da SBDOF em abril, com a palestra do Giancarlo Della Torre, que, aliás, parte do que ele falou está aí na nossa live, o brilhante papel da toxina botulínica em nível central. Então, uma discussão aberta. Qual o papel da toxina nas áreas que a gente atua? DTM e dor orofacial. Primeiro, certo? Preocupação. Primeiro. Segundo, como pode ser útil nas DTMs? Olha só. Como que ela pode ser útil? Porque ela tem na literatura, ela tem utilidade. É só você saber como e quando. Qual é, ou pode ser usada no controle de bruxismo? Qual deles? Está aí a professora Lilian, que é uma das maiores experts em sono, bruxismo no Brasil e no mundo. A gente não está falando nem qual é o bruxismo. Será que ele é de sono? Ele é em vigília? Ele é primário ou ele é secundário? Então, o bruxismo também tem que ter um diagnóstico, né? Porque se ele é idiopático, eu posso até ter uma chance de ter outros recursos, até com psicoeducação, mudanças de comportamento, estratégias em vigília. Agora, o paciente desenvolveu um bruxismo por via medicamentosa, você vai competir com esse paciente? Ele precisa tomar uma medicação? Então, tudo isso tem que ser discutido, né? Que bruxismo que você está querendo intervir, com ou não, sem ou não toxina botulínica? Qual é a ação funcional e analgésica? Esse aqui é o propósito do nosso encontro aqui, dia 26 de setembro, aqui em Campinas de Estudo. Quero pegar na mão de vocês, nós vamos viver, fazer. E o paciente é vivenciado, você experimenta, você faz a aplicação funcional e analgésico. E pacientes muito bem randomizados. E a palavra de ordem é, assim como está lá nos estudos do professor Giancarlo, pacientes refratários. Anota isso, gente. Se você estiver falando em paciente refratário, conta comigo que você vai ser incentivado a utilizar a toxina botulínica. Agora, como agente primário, nem para dor neuropática ela é utilizada pelo guideline da IASP. Mas a partir do momento que você domina isso, esse paciente refratário, ele precisa ser visto de uma forma diferente. E é para isso que eu trouxe para vocês, eu não sei se é um guideline, mas eu trouxe uma live, gente. Porra, o professor se preocupou. Eu montei slide. Eu chamei vocês. Eu estou lá no grupo. Cara, eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho consultório, que nem vocês. Sabe? Vamos incentivar, vamos participar. Críticas, ótimas, são muito bem-vindas. Muito bem-vindas. Ótimo. Porque a gente está aqui para fazer o papel de professor e pegar na mão. Esse é o processo. Então, presta atenção. Tem função de diminuir força? Lógico. Por que a toxina faz? A toxina vem aqui, nessa musculatura maceteriana, principalmente, e em nível de tempo. Vou fazer aqui que eu tenho Da temporal. força de contração. Que tem o temporal. Como é que fala? Que tem o temporal. Oh, meu Deus, está me fugindo a palavra aqui. Que tem o temporal anterior. O que acontece? Eu preciso desse esquema, tirar aqui, muscular a menor, muitas vezes. Então, o que acontece? A toxina botulínica, ela diminui a força muscular. Ela faz um desuso temporário dessa musculatura.
E muitas vezes, vocês vão ver, nos casos de pacientes refratários, ela é benéfica e necessária. E os estudos mostraram que junto diminui o quê? Controla essa atividade elétrica, ou seja, a eletromiografia desse músculo, ela também é reduzida. Mas é um desuso temporal. Pode colaborar nos efeitos deletérios. Porque você imagina, principalmente o que a literatura atual suporta, naqueles pacientes com bruxismo severo, que por mais que você tenha controle clínico, que você tenha controle comportamental, e vai discutir comigo controle comportamental, que há 10 anos não existe um dentista no Brasil que tenha a expertise que eu tenho de 10, 12 anos, atendendo como terapeuta aqui. Não é só como dentista. Nós temos um método aqui chamado psicoeducação endocrônica. Eu tenho um método de efeitos deletérios para bruxismo do sono. É psicoterapia. Todo, você já usou de tudo. E por que você não pode tentar a toxina botulínica desde que você aprenda a fazer o modelo certo? Agora, se alguém ouvir falar que o professor Jorge indicou toxina para tudo isso que nós vamos falar, como primeira linha de tratamento, pelo amor de Deus, gente, sai do grupo agora, porque o professor Jorge é um maluco. Não retira a necessidade de placa. Isso bem fala, eu gosto muito dos estudos agora em Carolística, né, do professor Giancarlo, eu gosto muito da postura profissional do professor, ele é isento ele é de viés de pesquisa, ele é um cara sério, correto. Então, muitas vezes, os nossos pacientes, presta atenção, 90% dos pacientes se beneficiam com placa. Então, cara, para 90% do paciente, você não precisa ficar enchendo o saco dele, falando de placa, falando de toxina botulínica, nem entra nesse tema. Esquece. Não precisa. Placa funciona. Placa é maravilhosa, né? Agora, quando você começa a lidar com pacientes refratários, pacientes de dor crônica, aí que o estudo está mostrando, a partir agora de 2024, 2025, que presta atenção, quanto mais crônico esse paciente, o que vai acontecendo? Gente, quem tem expertise nisso? A musculatura, vou voltar aqui no Giuseppe, se vocês não estiverem enxergando, por gentileza, fala aí para mim. Tá? Vou colocar aqui um negócio. Eu não estou me vendo aí não, tá? Quanto mais essa musculatura, esse sistema aqui, ó, a Natália está entrando e saindo, coitada. Quanto mais esse sistema cronifica, mais ação tem a toxina botulínica. E até o final do nosso bate-papo vocês vão entender por quê, tá bom? Porque ela tem um processo interessante em nível central. E aí, quem conhece essa estrutura funcional crônica sabe que quanto mais tempo eu levo para esse sistema estar instalado, eu tenho o quê? Envolvimento neuropático na disfunção temporomandibular. E isso a gente ensina há mais de 15 anos. E eu não vejo isso aqui sendo discutido nos nossos cursos por aí. Que se você não entender de controle neuropático, a tua placa não funciona. A sua fisioterapia não funciona. Ah, prof, quero saber mais disso. Dia 26, ó, tem poucas vagas, vem aqui aprender. Ah, mas é presencial, graças a Deus, eu quero pegar na tua mão e te ensinar. E olha, quanto mais crônico, o que acontece, ó, nesses músculos, como vocês sabem, dentro dessa sopa de letrinha, tem neurotransmissores algogênicos. E a substância chamada toxina botulínica também depleta esses elementos na periferia. Então, ele age também como um sistema antidor no mecanismo subjacente da DTM. Olha só, eu não estou falando de DTM clássica, eu estou falando de DTM crônica. E se você não sabe o que é uma DTM crônica, vamos estudar, vamos entender.
Porque essas substâncias algogênicas, elas estão instaladas na sua DTE. E muitas vezes a parte neural do seu paciente está comandando tudo isso aqui. E vocês imaginem, ó, se eu fizer um 360 graus aqui para vocês verem, ó, todos esses pontos, ó, até caiu um aqui, ó. Colocar, acho que alguém passou aqui pelo Giuseppe. Vou colocar aqui, ó, direitinho. Todos esses pontos, ó, são possíveis de gerar dor no seu paciente, inclusive DTM. Agora, se eu não conheço isso, eu vou achar que eu vou ter que ficar usando a toxina botulínica só enfiando no músculo do meu paciente. E quem tem expertise em toxina sabe que você está longe disso. Longe disso. Muito longe. Tá? E não é pouco, não. Está longe. E existe exatamente isso, uma percepção. Porque a eletromiografia mostrou que há uma redução temporária. Então, o que esse paciente percebe, gente? Esse paciente percebe um relaxamento muscular. Mas quem é esse paciente? É um paciente refratário. Ele é 10% da tua população, da tua vida aí. 10%. Ele já fez de tudo. Né? Então, cuidado aí com o que a gente escuta por aí, eu brinco de janela de ônibus, né? Ou panfleto de praça, lá na Praça da Sé. Não é por aí, não. E essa sensação de alívio, eu vou mostrar para vocês aqui no curso. Vocês vão ouvir essa paciente falando aqui com vocês semana que vem ao vivo. Elas vão dar o depoimento para vocês. O que é, para esses pacientes, a sensação de alívio, conforto e essa soltura da musculatura. Para o sistema nervoso central, para esse indivíduo. Só quem vive refratariedade, só quem convive com dor crônica, sabe o que temporariamente. Ah, mas prof, é temporário, meu amigo. Para um paciente crônico, 1 minuto é uma vida. O que dirá 3 a 6 meses? Para pensar nisso. Seja um profissional engajado. Não vai no jargão popular. Cuidado com isso. Enche o peito e fala: eu sei usar a toxina botulínica. E quando ela precisa ser usada, eu sei indicar. Agora, eu sei tanto de toxina botulínica que eu sei exatamente quando não usar. E assim vale pela oclusão. Eu sei tanto de oclusão que eu sei exatamente quando não pôr a mão. Eu acho que o mais importante como professor é ensinar os meus alunos, ao longo desses 34 anos que eu dou aula, é ensinar-los, ó, quando não pôr a mão na oclusão. E talvez essa primeira turma que nós tivemos em agosto aqui no Instituto, e essa que vai vir agora, dia 26/9, é ensinar esses alunos justamente quando não utilizar a toxina botulínica. Quando precisar usar, sabe quando. Então, para DTM, basicamente é isso. E agora, bruxismo do sono. Será que tem pertinência? Tá aí, tem centenas de literatura. Centenas. Então, para bruxismo, o que a maioria postula tem uma função, de novo, diminui força em pacientes com bruxismo severo. Né? Ela tem, o que acontece? É muito baixa essa prevalência. Depois, eu não vou abrir muito para discussão de bruxismo, né, Lilian? Mas depois você podia jogar no grupo, por gentileza, se você puder, coloca no grupo algum artigo que mostra essa prevalência de bruxismo severo no adulto. Vocês Ok. vão ver que é muito baixa, mas tem uma prevalência de bruxismo severo. A toxina, ela não age diretamente nos eventos de bruxismo, que nós estamos tudo careca e já de saco cheio de ouvir. Bruxismo tem ação central, não periférica. Eu não estou preocupado nesse momento com o meu paciente refratário, se eu vou invadir ou não eventos de bruxismo. E está aí, não foi na literatura. A gente, sim, age em nível eletromiográfico, não afeta estágios de sono, não afeta os movimentos rítmicos mastigatórios.
Porra, Jorge, então não tem ação. Tem, tem. Se você entender de um paciente crônico, ele tem um movimento pertinente. Quando, como e por quê, a gente tem que estar junto para discutir isso. Agora, não feche seus braços, abra sua mente, trabalhe essa crença limitante muitas vezes, que eu vejo os colegas, meus amigos, eu não estou aqui postulando de novo para DTM, para bruxismo, mas eu quero que vocês entendam o que a literatura está falando. Ele não age jamais na gênese do bruxismo. Eu não estou aqui postulando que eu estou tratando o bruxismo, gente. Mas a toxina tem essa particularidade também. A toxina, ela tem nas possibilidades, eu posso controlar esse defeito. O paciente está desgastando, está destruindo o dente. É um desuso, né, cognitivo, ele sabe. E com isso, o que, que a gente percebe? Isso é uma postura de quem conhece, de quem atende o paciente no dia a dia de bruxismo do sono. O relato é, pô, professor, doutor, eu preciso pensar mais, porque a gente entra no automático. E o que seria uma aplicação de toxina para você reeducar o teu paciente, cara? Isso não tem preço. Você reeduca o paciente cognitivo enquanto ele está com a toxina no músculo. Mas é uma aplicação, meu amigo. Você fez depois de 5 anos atrás. É lógico que você acha assim, o cara está usando cada 3 meses. Um, dois, em 16 anos que eu uso toxina no consultório, eu nunca fiz isso, gente. Eu nunca precisei. Porque você dá um habeas corpus para esse músculo. Você dá um habeas corpus para o sistema nervoso central do teu paciente. Você reeducá-lo. As possibilidades fisioterapêuticas cognitivas, elas se ampliam no trans toxina botulínica. Cara, isso é uma verdade. Casos bem selecionados, vocês vão ver o último slide. Em reabilitações orais, fase do provisório e protocolo, já utilizei, utilizo. Mas, prof, para todo mundo? Não! Para quem precisa. Escolhido a dedo. Vai lá no Instagram, de últimos 5 anos, se tem alguma publicação de eu fazendo toxina botulínica no meu paciente aqui com algum provisório. Não tem. É aqui, ó, no nosso grupo. 200, 300 vendo a gente falar. É aqui. Aqui a gente espalha. Não é com megafone aqui na Praça Central em Campinas, não é colocando propaganda no ônibus, é mostrando ciência. Eu estou falando do bruxismo do sono. E em vigília, age da mesma forma. E em vigília, a gente sabe que o bruxismo de um comportamento acordado, ele está 100% referendado no nosso aspecto de ansiedade, nosso aspecto de antecipação. E esse é o que eles falam. Eu preciso me esforçar. O que eu fazia, doutor, eu sentia. Hoje eu recebi um paciente que me falou isso. A gente aperta tanto, eu sinto, parece que meus dentes ficam moles. Mas ela já está em outros acompanhamentos. Começou o tratamento hoje comigo. Se eu oferecer uma toxina para essa paciente, vai daqui 6 meses ou um ano, se eu precisar. E tem uma outra coisa que eu falei na semana passada e ninguém considera. Qual foi? Coloca no chat quem estava lá semana passada e escutou. Qual é o. Lembra? O último slide? Eu indico toxina, eu posso indicar. E o outro slide? Eu nunca vou indicar toxina botulínica. Lembra desse slide? Nós não estamos nem sabendo, ó, presta atenção. Eu vou colocar no chat lá, gente. Ó, pergunta. Hiper ou hipotônico? Não é hipotético, não, hipotônico, tá? Saiu hipotônico. Vou fechar aqui que ele está fazendo a correção. Aí está corrigindo. Hipotônico. Que saco. Tá bom?
qual desses pacientes que eu não posso aplicar toxina botulínica? Estão entendendo, gente? Quando você conhece, você tem respaldo científico para usar. Isso é com insulina, isso é com medicação, isso é com anestésico. Isso é tudo que vocês usam aqui. E ninguém fala nada. Quantos pacientes eu tenho reabsorção inadequada de algum anestésico, você nem sabe estar aplicando nele. Então, cuidado com essas reservas de conversa. E o que eu escuto mais ainda, hein, gente? Quem mais preconiza o não uso é quem não usa, quem não conhece. Então, é fácil falar mal. Quem não conhece. Eu limito a recrutamento de fibras, eu altero o input periférico, e olha as possibilidades, ó. Paciente refratário a terapias anteriores, excelente coadjuvante cognitivo, prestar atenção, ele consegue se policiar melhor. Gente, isso são 3, 4 meses na vida de um indivíduo. Temos o benefício que você pode utilizar. Então não cai nessa conversinha que você vai usar a toxina botulínica e você vai ser um vilão, porque você vai usar em tempo adequado, no time correto. E tem ciência. Você não está usando uma excelentes colocações. Obrigado, Lilian, mas é verdade. Eu vejo poucos colegas se posicionar assim. E em nenhum momento aqui eu estou postulando para usar creme débil mental e também não estou postulando para não usar. Vamos ensinar quando precisar usar esses 10% de pacientes, usar com perícia, com adequação. Só isso. E agora, para a gente finalizar essa exposição que eu trouxe para vocês da toxina, olha esse papel. Olha esse papel. Então, a toxina, ela é extremamente, presta atenção, a toxina, ela é extremamente funcional e analgésica. Isso todos os estudos já mostraram. E olha que e o pior que é, olha o mais importante disso. Olha o que é mais importante, né? Eu não sei se eu vou conseguir. Ou tem uma dúvida, existe uma toxina que trata bruxismo ou que é usada na estética também tem efeito? Quem que é o Danilo? Boa noite, professor, eu sou novo. Opa, seja bem-vindo ali. Tem uma dúvida. Existe um tipo... Sim, sim, exatamente. Especificamente em casos refratários, sim, acho que é o Ricardo, né? Sim, bem escolhido, se é um paciente refratário, com certeza. E o refratário ele é 10% da nossa população, e olhe lá. Isso se ele tiver a possibilidade. Isso se esse refratário, tá lá em cima a pergunta, ó, Ricardo. Deixa eu ver se alguém respondeu. Ó, não responderam. Você sabe se esse paciente está hipo ou hipertônico? Você não sabe, aí você não pode indicar. Correto, usado, excelente, traz o conforto. Boa noite. Eu não entendi aqui, Danilo. A toxina que trata bruxismo ou que é usada. É o mesmo, a toxina é a mesma diluição. Toxina é toxina, tá? Tipo A, que é autorizada por enquanto. Existe a B e C, alguns estudos já estão sendo mostrados, mas a gente só usa aqui no Brasil e na 95% do mundo a toxina tipo A, tá bom? Boa, Danilo. Só isso. Pode fazer pergunta, não tem problema nenhum. Estou aqui para tentar discutir isso. Então, esses casos, né, a pergunta do refratário, esses pacientes têm que ser escolhidos. Agora, você imagina um paciente que está sofrendo há meses, há anos, você poder, em 3 a 4 meses, devolver uma analgesia funcional, qualidade de vida. E eu não estou falando, não se postula várias e várias repetições. Só quem não conhece toxina faz isso. Em momento algum, em 16 anos que eu utilizo toxina, eu fiz toxina refratária. 3 em 3 ou 4 em 4 meses, meu paciente, eu não precisei disso. Porque você tem outros recursos. A toxina, ela abre as cópias, ela vai te ajudar a cuidar do teu paciente por 3 a 4 meses. 90% de chance de você nem precisar usar mais. Porque ela também é cognitiva. Mas o the best é isso aqui, gente. Olha o que essa neuropatia faz
A toxina, ela dá um show na periferia. E agora, quem está sentado, fica sentado. Porque olha isso aqui, ó. A toxina também controla a liberação de neurotransmissores em nível central. A toxina, ela é um GABA e trabalha como opioide. Tá? É só vocês entrarem nas pesquisas lá que o Giancarlo de la Torre mostra, lá em Karolinska. Então, ela age, gente. Na verdade, ela é um excelente limitador. A toxina botulínica, não só na periferia, como na ação central, ela age diminuindo sensibilização mecânica, térmica periférica e sensibilização central. E olha, não me assuste se daqui 1 ano, 2 ou 3 anos, alguém estiver colocando aqui, estamos tendo resultado com a toxina, porque ela tem ação central e ela evita aquela cascata do bruxismo. Eu não assusto se eu ouvir isso. Aí eu quero ver esses jargãozinho de busão de cidade, megafone na cidade. Você usa para ataques? Os pesquisadores estão mostrando. Gente, não parou por aí, não. Olha isso aqui, ó. A toxina participa ativamente da produção de células de Schwann. Neoformação neuronal. Para quem falou que ela só matava nervo, olha essa proliferação central. Fibras mielínicas periféricas, cara. Olha isso aqui, esse respaldo científico. Olha o que ela trabalha, meu amigo. Canais de cálcio, sódio, potássio. Nós estamos falando aqui de controle de dor neuropática, meu amigo. Nós não estamos falando de brincadeira. Na verdade, eu não sei se eu coloquei, a toxina botulínica, ela é look-like de um estabilizador de membrana, meu amigo. Isso vai falar que você não vai usar toxina na tua vida? Meu amigo, você não está na detenidor. Não está. Isso aqui é obrigação nossa saber. Talvez seja esse, gente, o processo indireto que a gente vê com tanta potência. Vocês vão ouvir isso da paciente terça-feira que vem. Ela faz questão de falar para vocês. Ela está louca para mostrar para vocês o quanto elas melhoraram aqui. E melhoram a passos largos. Isso aqui é ciência. Não é o professor Jorge que está falando. Então, é assustador que a toxina, hoje, ela é qualizada, ela é nível A. Nível A para tratamento de dor neuropática pós-traumática e neuralgia do trigêmeo. E tem algumas referências aí, depois a gente pode disponibilizar para vocês. Então, esses estudos de 2015 para 2020, cada vez mais validando, está lá na IASP. Ela não é incluída como primeiro agente terapêutico. Ela é um excelente coadjuvante, de novo. E o processo, olha isso aqui, eu sempre falo em sala de aula, falei para o grupo aqui, que a medicina, muitas vezes, dá uma olhada, chega de 50 a 200 unidades, dependendo da região do corpo. A medicina usa. O médico anti-auge, ele usa para neuropatias periféricas. E nós estamos discutindo 25 unidades no masseter do teu paciente, uma vez por ano, uma vez na vida. Alguma coisa está errada. Deixa eu ir para o chat aqui. Como o senhor preconiza essas aplicações, visto que diminui a força e contração muscular? Como o senhor preconiza as aplicações, visto que a força muscular não, Ricardo, eu falei nisso no início da minha apresentação, nos 30 minutos iniciais eu falei sobre isso. Podem ocasionar alterações, sim, mas os estudos não são randomizados. Esses estudos, aliás, é o tema da semana que vem, tá? Terça que vem eu vou falar sobre essa perda, essa suposta perda óssea, que foi apresentado também no trabalho do Giancarlo lá no SBDOF, em abril. Ele também mostrou esses estudos. Vou mostrar para vocês.
A prevalência depois de 12 meses, tudo volta à normalidade. Da mesma forma, os estudos foram feitos em rato e cachorro. Não foi feito em ser humano mais do que 12 semanas de aplicação. Isso serve para estudo, mas jamais alguém vai usar esse péssimo bom senso de usar 12 semanas aplicando toxina botulínica no paciente. Isso não existe. Não existe. E tanto o encurtamento muscular do masseter, como cabeça da mandíbula e ângulo da mandíbula, Ricardo, ele foram se normalizando depois de 12 meses. Então, a não ser que você postule em algum guideline que não existe, você ficar usando toxina botulínica a vida inteira no teu paciente. Isso não existe. Para com essa crença limitante. Vamos parar com isso. Eu uso faz, gente, há 16 anos. Um extremo bom senso toxina. Você não abria meu consultório aqui para ficar ensinando o dentista a usar toxina, gente. É tudo com bom senso. Né? Pode haver uma. Pode. Você pegar um paciente todo ele debilitado, com doença sistêmica, com neuropatias periféricas, com debilidade óssea, osteopenia grave, utilizando, sei lá, talvez jamais utilizaria toxina botulínica nesse paciente. Mas são pacientes muito, sabe? Como é que eu poderia falar? Não sei nem o nome que eu posso usar para isso. Pacientes talvez não vai nem aparecer na tua vida clínica, a não ser que você trabalhe num serviço público que atenda centenas de pacientes por mês ou por semana. Do contrário, eu não vejo a menor não utilidade disso. Principalmente no recurso dor, analgesia, qualidade de vida dos nossos pacientes. E eu estou falando isso, gente, uma aplicação. Uma aplicação. Ninguém vai ficar postulando 3 em 3 meses, duas em 3 semanas toxina. Gente, pelo amor de Deus. Nunca. Só quem não usa fica falando isso para vocês. Parece que as pessoas usam para que vocês não façam toxina botulínica. Não cai nisso, não. Não. Não é por aí, não. Então, essas altas doses que a gente vê na medicina, você não vai ver na odontologia. Não vai ver. Mas veja, se você tem uma droga, gente, que controla canais de cálcio, CGRP1, nós estamos falando aqui de controle periférico e central de dor neuropática. Mas essa dor também pode estar dentro do músculo do teu paciente. E você fala que você não vai usar toxina botulínica, que pode ser que ele absorve osso? Gente, pelo amor de Deus! O cara volta, ele mastiga, ele fala, ele deglute. Você não vai tetanizar seu paciente numa manjedoura. E até esse desuso funcional é 30% das fibras. Você não tetaniza o músculo inteiro. E ó, até o final do ano, nós vamos fazer um ensaio, nós vamos colocar toxina botulínica, sabe, visco suplementação? Eu vi que o Luiz entrou aí, né? Ô Luizão, porra, era 15 para as 8, né? Toda uma hora, velho. Tem que marcar as nossas lives às 9 da noite, Luiz. Seja bem-vindo, viu, meu querido? Os estudos estão mostrando injeção de toxina dentro da ATM. Dentro da ATM. Se fosse, então, por isso, para que o cara vai injetar toxina botulínica dentro da ATM se vai reabsorver a ATM? Ó, ó, visão humana. Tirar a dor do teu paciente. Colocar esse paciente em habeas corpus. Devolver cognição. Porque a toxina faz isso. Ela dá um desuso temporário. E nesse desuso temporário, você ganha o paciente. Ele ganha um vigor mental. Gente, eu não sei se vocês têm essa vivência, mas é notório. Esses pacientes mudam. E verdadeiramente eu não estou preocupado se eu coloquei 25 unidades no masseter da minha paciente, 25 unidades, isso vai causar reabsorção óssea. Não vai. Agora, professor, você injeta toda semana? Não. Você injeta a cada 3 meses? Não. Você injeta a cada 6 meses? Nem isso. Eu não tenho nenhum caso desse, porque a gente controla depois esse paciente. Você não vende só toxina, meu amigo. Você é um especialista em comportamento também humano. Ponha isso na sua cabeça. Quebra essas crenças limitantes. Lembra disso, ó. Vou trazer para vocês casos reais. Paciente aqui com cefaleia, paciente aqui com neuralgia do trigêmeo. Zero de dor. Zero de dor. Toxina botulínica.
O cara não dorme, quer se matar. Não vou usar toxina botulínica. Então não usa. Eu não estou mandando ninguém usar. Está na live quem quer. Estão aqui para aprender. Também não vou pedir para vocês concordarem comigo. É com a literatura. Não é o Jorge que está falando. Olha, ele atua. Acabei de falar. Presta atenção. Toxina botulínica em nível central, ele é look-like estabilizador de membrana. Tipo uma pregabalina, um gabapentina, uma carbamazepina. Meu, a gente precisa saber disso. E blá, 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 aí, para nego blá, blá, blá na cabeça de vocês, cuidado, meu. Cuidado. Talvez, acho que quem não usa, né, gente, quer que vocês não usem. Sabe assim? Não sei. Ah, eu não uso. Pô, você não usa. Então, certo. Sem problema algum. Nós vivemos uma democracia. Só que não me deixe calar que isso aqui é uma verdade e eu vivo essa verdade. Eu mostro porque eu vivo. Ó, quando você tem, e quando você sabe, eu não sei também isso, eu mostrei isso na live passada, quem assistiu a live passada, ela vai colocar de novo, ser colocada de novo no ar, assistam. Tem aquela passagem onde eu faço a avaliação do QST. Aí eu estou aqui no congresso, 212 dentistas na sala de aula, eu mandei levantar a mão. Quem sabe o que é QST? Ninguém levantou a mão. Dentista não sabe fazer avaliação neuropática. Então você realmente não merece usar toxina botulínica, porque você não conhece o mecanismo subjacente de todas as dores. Então é melhor você não usar toxina botulínica. Porque se você for usar, você não vai saber o que você está fazendo. Você quer aprender? Eu tenho essa oportunidade, eu falo isso. Dia 26/9 aqui comigo. O dia inteiro para aprender isso. Então, ela age nesses pontos de que você tem inócuos, você coloca um cotonete, onde você coloca um pincel, onde você coloca uma pontinha de agulha, aquilo tem uma dor extrema. É nisso que você vai usar a toxina botulínica. Você imagina você, seu pai, sua mãe, sua esposa, seu namorado, seu marido, com uma dor álgica na face, que nada passou, nada controlou. Refratário, entendeu? Acho que eu falei, já respondi para o Ricardo isso. Refratário. E você sabe usar. Você faz uma aplicação de 10 unidades de toxina botulínica, zero a dor do paciente. Zero a dor do paciente. Então, a toxina está comprovada que ela tem uma resposta nesses 3 sentidos: alodinia, hiperalgesia e diminuição limiar e aumento limiar de dor. Cara, eu quero casar com a toxina botulínica. Eu vou casar com ela. Porque ela é TDB. Ela é tudo de bom. Vírgula. Quando bem escolhida, quando bem utilizada, né? Randomizada, paciente refratário, neuralgia do trigêmeo, dor neuropática pós-traumática. E vocês querem aprender? Não perde a live semana que vem. Porque essa aqui, presta atenção, gente, essa dor neuropática pós-traumática, sabe aonde ela está? Sabe aonde ela está? Ela está dentro da boca do teu paciente. E eu vou ensinar você a usar a toxina intraoral. Você vai usar a toxina intraoral. E eu entendo que tem cheio de dúvidas, de perguntas, mas para isso existe um consenso. E é isso que a gente vai conversar com vocês, ao vivo e a cores. Deixa eu ver se eu respondi. Cadê? Pacientes com osteoartrite também foi um aluno caro teste. Opa! É isso que eu falei agora há pouco, isso. Né? Sim, Ricardo, isso aí. Né? Paciente com osteoartrite, você tem que estudar muito bem, vai. Talvez não colocar, mas por que estão fazendo agora estudos em pacientes com toxina botulínica? Está na literatura. Isso foi também discutido com o pessoal lá de Carolística. Tem que fazer o bom senso.
Eu tô louco para usar, só não tenho coragem, viu? Tem, Ricardo. Viu? Tem. Semana que vem, a minha live, terça-feira que vem, é sobre isso. Vou disponibilizar, vou mostrar os artigos mostrando essa. São poucos, mas já tem gente colocando toxina intraarticular. Verdade, acho que eu falou bom senso, isso, bom senso, lógico, perfeito. Boa, Ricardo, isso aí. Gente, bom senso, ninguém é dono da verdade, não. Só que como eu uso isso, né? Sugerir aqui, vamos ver os estudos que estão acontecendo, semana que vem nós vamos discutir esse assunto de osteopenia, perda de osso, diminuição na espessura do músculo masseter e diminuição do ângulo da mandíbula. Isso nós vamos discutir com vocês, tá bom? Vou trazer o que tem na literatura para vocês e vou mostrar ao vivo ou o gravado, o depoimento das pacientes que passaram aqui com a gente com toxina botulínica. Para concluir, mesmo em doses baixas, né, ela reduz subjetivamente a nossa análise perceptiva de dor. Ela aumenta o valor do nosso limiar de palpação dos nossos pacientes. Aumenta o limiar de dor. Olha só, ao longo de 24 semanas. Isso para um paciente, gente, presta atenção. Isso aqui é uma redenção. Pois levanta a mão aí no grupo, gente. Quem tem dor de cabeça, quem tem cefaleia sabe o que é isso. Esse efeito analgésico potencial da toxina botulínica é o que mais me dá prazer em ensinar. Eu não estou muito preocupado em ensinar vocês a injetar músculo. Eu não estou muito preocupado. Estou preocupado em ensinar vocês a fazer controle periférico com a toxina botulínica. Porque ela precisa ser considerada, né? Os pacientes que não obtêm um alívio substancial com tratamentos conservadores, isso aqui é estudo. Eles podem ter uma ação, eles podem ser contemplados, principalmente com dor miofascial persistente. É para todo mundo? Não, pelo amor de Deus. Acho que eu nem ia falar mais assim, mas não é. Senão a literatura não suportava. E está lá no final das apresentações. Passa a ser indicação transitória, reabilitação, implantes, por que não na DTM? É transitório. É transitório. O que é eterno, gente? O que é para sempre? Quero quebrar essas objeções de vocês. Mas também, se você não quiser quebrar sua crença, sua objeção, eu não estou aqui para discutir com você. Eu estou aqui para abrir um pouco a sua mente para você fazer coisas diferentes. Né? Lilian, não é, é mais do que bom senso, falta conhecimento. Sim, é legal, é. Exato. Acho que talvez por isso que a gente se incentiva aqui, né? Eu falei agora, acho que você não estava, viu, Ricardo? Não sei se você está ainda aí. Eu já conversei com o texto com o Ricardo, ele vai vir falar com a gente. Ele colocou esse texto agora, semana passada, com aquele crescimento cortical. Cara, fantástico aquele trabalho. Então, ele está na minha mira aqui. Nós temos um congresso em Campinas agora, semana que vem, em outubro, e ele era para ser um dos palestrantes, só que ele vai estar, acho que na Suécia, em alguma cidade da Europa, ministrando aula, mas no próximo ele vai estar aqui em Campinas falando com a gente. Sabe, o Ricardo Tesca, ele é um fenômeno, né? Um fenômeno a ser estudado. Fala isso para ele, né? Mas vamos lá. Para finalizar minha apresentação, olha ele aí, ó. Fiz questão, ó. Essa foto eu tirei lá em abril, nosso congresso SBDOF, é o último slide da apresentação do Giancarlo Della Torre. Existe evidência moderada. Existe evidência moderada. Palavra moderada. Não é imperativo de não usar. E olha, devido às probabilidades de causar efeitos adversos, recomendamos que seja utilizado em doses baixas e como opção terapêutica em pacientes refratários. Acabou! Agora, como falou a professora Lília, é você saber quem é e como, né? Quem é, onde são, quem é, onde moram, quem são os moderados, que são vocês. Quem são os refratários? Vamos estudar quem são os refratários. Palestra do Paulo Conte. Fantástica. Vamos entender.
Professor, monta uma live aí, viu, Lilian? Monta uma live de paciente. Quem são esses pacientes refratários? Olha que live legal. Quer ver Muito. outra live? Né? Olha, ô, Lilian, que live legal. Qual é o fenótipo de DTM hoje? Não se fala sobre isso. Vamos discutir. Só que a gente está dando ênfase, pessoal do grupo, por nossas discussões de toxina botulínica. Nós estamos dando ênfase para a toxina botulínica. Porque agora, dia 26, a gente vai ter um curso ao vivo, como já tivemos agora em agosto. E eu não tive a oportunidade de fazer isso com a turma 1. Eu estou fazendo com a turma 2. Estou mostrando ciência para vocês aqui. Esses slides são ciência. A toxina botulínica, vou voltar aí para quem está entrando, vou voltar. A toxina botulínica, vamos lá. Esse slide aqui, ô Lilian, tira um slide, tira uma foto, manda bala, faz essa foto desse slide. Esse é o momento Já tirei de vários. Isso, esse é o momento instagramável da live. Que os colegas que não estão na live aqui vão perceber. Olha o nível A da toxina. Quantos pacientes passam pela gente com neuralgia trigeminal e nós nem sabemos disso. Olha o papel de coadjuvante da odontologia da dor e DTM no papel junto com a medicina para controlar os pacientes com dor neuropática pós-traumática. E vou mostrar para vocês que essa dor neuropática pós-traumática está dentro da boca do teu paciente. E nós vamos usar a toxina botulínica dentro da boca do teu paciente. Você vai me ver ao vivo fazendo isso aqui. Aí agora você liga lá para o Oxon, que foi o precursor de 2019 com esse estudo, liga lá para o Oxon, vê se ele está preocupado se está reabsorvendo ossos do paciente ou se ele está tratando a dor neuropática do paciente. Pergunta para ele, eu perguntei para ele aqui. Então, não. Nesse momento não é a preocupação. Que são microdoses muito espaçadas. Não vai reabsorver nada. E se reabsorver, com uso contínuo, ele reabsorve, o osso volta à normalidade. O músculo volta à normalidade. Ninguém fica aleijado usando toxina botulínica, gente. Desculpa, desculpa, não fica. Tá bom? Então as conclusões estão aqui. Convido vocês, então, a agradecer ao professor Giancarlo aí, que eu tirei essa foto, tá lá ele. Ele estava falando online com a gente, brilhante apresentação, 100% científico, um espetáculo de professor, um grande pesquisador, e a gente merece enaltecer com o final da minha apresentação, agradecendo toda a contribuição, e quase 70% do que eu coloquei nessa nossa live vem das apresentações do grupo lá de Karolinska, chefiado pelo professor Giancarlo, tá bom? Convido então vocês, grande finale, convido porque eu só tenho poucas vagas, clica nesse QR Code, vai direto para o Hotmart, que eu jamais faria isso, tá aí minha equipe, o Sandro tá aí, eu não ia jogar esse curso no Hotmart, mas se tem uma objeção, se for financeira, gente, você vai desculpar. Se for no Hotmart, você compra esse curso em 12 parcelas de cento e poucos reais, não compra uma pizza. Então, depois, lá no curso, no grupo, vocês podem até colocar qualquer outro tipo de objeção. Ah, porque é em Campinas, por causa do dia, por causa do horário, porque eu estou grávida, porque eu torço para o Corinthians, sei lá. Mas a objeção não é financeira. Agora, se você quer ser um dentista diferenciado, tá aí a professora Lília, não é porque ela é minha amiga, não, ela estava aqui no curso. O depoimento dela é fantástico, vocês vão ver durante a semana. Excelente. Não preciso falar nada. Então, é um curso divisor de águas, e não vem de mimimi, não, é para aprender a fazer, com literatura, com comprovação, e no paciente, vai ver ao vivo e a cores. Quer pôr a mão? Pega a mão na seringa e faz. Então, clica nesse QR Code, vem fazer parte desse grupo. Daqui a pouco vai fechar, e esse ano não vou abrir mais outra turma. Talvez eu vou abrir uma turma, talvez com a Lília aqui, ou com o Francisco, para a gente fazer curso aqui também, né, Lília? Vamos ver se a gente consegue trazer sono, ronco e bruxismo aqui para a equipe nossa também. Ótimo. Vou ver se eu respondo mais alguma pergunta. Obrigado, Mônica. Ô, Tássia, vamos para Maceió, vamos embora. Obrigado.
Lilian, obrigado a vocês. É a Priscila. Priscila, show. Ricardo, ótimo. Muito bom. Beleza, agradeço. Excelente. Obrigado. Show, 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 show de bola. Então, fica aqui, hashtag fica a dica. Curso espetacular, presencial, Campinas, 26/9. Já vou deixar em aberto. Terça que vem nós vamos conversar da toxina, com as possibilidades de controle, de osteopenia, diminuição mastigatória. Vou mostrar para vocês muita falácia, mas muita ciência, mostrando que vocês devem sim saber utilizar toxina botulínica. 100% aplicabilidade clínica no dia a dia de vocês. Deixa eu descompartilhar aqui. Qualquer comentário, fiquem à vontade. Obrigado pela live, obrigado a vocês. Show de bola. De coração, para quem está aí até agora, muito, muito obrigado. Você está sempre presente nas minhas lives. Priscila, Luciana, Sandrinho, obrigado mais uma vez. A Lília, que é assim, minha carro-chefe, né, Lília, dos nossos cursos. Fico muito feliz. E qualquer comentário fica aberto para vocês. Show, professora. Nossa Senhora. Isso é um Obrigado pelo... banho de conhecimento. Você Olha, sabe eu que... posso falar que eu conheço o Jorge há muitos anos. O Jorge sempre ficou na vanguarda da área de DTM e ele sempre trouxe as pesquisas mais recentes, ele sempre ousou a buscar, porque eu até comentei agora aqui, né? Não é que as pessoas não tenham bom senso, as pessoas não têm conhecimento. Quem não tem conhecimento não sabe quando aplicar. Se você não tem conhecimento, você não arrisca. Se você não arrisca, é mais fácil falar que não serve. Que não, Excelente, obrigado. Bela né? colocação, é verdade. Então, assim, Com eu certeza. recomendo fortemente esse curso. Eu gostei demais de estar aí com vocês Ah, show, que e bom. vocês vão gostar. E também o curso Ah, de atendimento humanizado. de Puta, esse atendimento humanizado, né? Nossa, esse curso, gente, olha, foi um divisor de águas na pandemia para quem fez, viu? foi Eu mesmo, né? posso falar para vocês que fez muita diferença nos meus Eu consegui atendimentos. dar 3 turmas de atendimento humanizado. Ai, Mas a gente vê, viu, Lilian, que o dentista tem muita crença limitante. Eu andei sondando por aí as perguntas, as conversas. O dentista, ele esqueceu de ver que ele é um ser humano. O dentista esqueceu de entender que pessoas conectam com pessoas. A pessoa não verdade, compra a prótese dele. A pessoa não compra a faceta. A pessoa compra ele. é Pessoas se verdade, conectam com pessoas. E eu quero ensinar isso. Mas é uma baixa procura, porque ele não vai aprender a fazer faceta, moldar, pôr a mão na... Ele precisa ser gente, humano, gente, se vocês para soubessem fazer uma como odontologia isso é um melhor. conhecimento, esse é um conhecimento que é igual, vou fazer uma comparação bem grosseira aqui, mas é só para vocês entenderem. Sabe político que não quer fazer infraestrutura porque não aparece? É exatamente isso. Parece que não aparece. Mas quando você sabe conversar com o paciente, mostrar para o paciente, principalmente que você está ali para ele, individualmente para ele, conversando com ele como ele é um paciente X, não é igual ao Y, ao Z, você está tratando ele de forma individualizada. O paciente, a gente percebe, né? Quando você vai para um médico, não olha na sua cara, quando você vai numa loja, que a pessoa não está nem aí, está te atendendo, olhando para o céu. Então, Nossa, é, excelente colocação, Lilian. Gostei. eu sempre falo isso, gente. Quando as É, pessoas me perguntam, nossa, eu divulguei muito o curso do Jorge já nos meus grupos, eu falo exatamente isso. É que nem obra escondida. Você pensa que não está investindo, mas na verdade, para você poder querer alcançar o fechamento dos seus tratamentos, você tem que tratar o paciente de forma humanizada, como a gente gostaria. Só que a gente não tem esse caminho sozinho. É um aprendizado também. Como a gente aprendeu prótese, aprendeu DTM, como a gente aprendeu outras áreas, é a mesma coisa, só que a gente não tem isso na faculdade. E fora, eu conheço e sabe o só que o está do acontecendo, Jorge, Lilian? só o curso do Jorge, que eu conheço que existe essa abordagem, é só ele que dá. Então, assim, a gente fica muito melhor, sabe? Então, acho que vale muito a pena. Eu não estou falando porque eu sou amiga do Jorge, não. Estou falando porque é experiência pessoal, tá? Então, vocês podem achar, porque ela tá sempre com o Jorge, não sei o quê, tá, tá, tá. Não é. É a verdade. É bem isso que eu tô te falando.
O que eu vejo hoje é o dentista, ele não vende, o paciente não compra ele, ele compra ele porque ele não sabe vender. Sim. Ele Não não é sabe nem se a venda, sabe, Jorge? É o ele não, tratamento. Lília, ele não sabe se Pessoa, vender. a pessoa não Ele sabe se lida, colocar. ele lida com o material, ele Isso, valoriza o material, ele é valoriza a isso, faceta, ele valoriza. Meu, não é assim que funciona. A pessoa se conecta com você. isso. Você tem que saber que você é a melhor opção para ele. Você tem que saber que você é a joia rara do seu paciente. Ele tem que sair do seu consultório encantado com você, falar assim, foda-se que o outro vai fazer. O doutor É isso Jorge é aí. mais caro, mas ele é o cara que vai me ajudar. A doutora Lilian é a mais cara? É, porque ela sabe me ajudar. Ele vai sair daqui pensando como te pagar, não Isso aí. como te enrolar. Isso. No atendimento, você criar um rapport, de diferenciação, fazer a leitura corporal, entrar na rotina desse paciente. Dentista não sabe fazer isso. É Não sabe. verdade. Não é só dentista, não. Toda a área da saúde não sabe. É. Tanto que Fica no teu focado, grupo, fica ó, focado no teu só na grupo, finalização. Não sabe trabalhar o meio do caminho, que é a hora que o o paciente William, chega e na hora que ele sai. Esse a pessoa, meio que você está com o seu paciente ali, esse período de 1 hora e meia que você está na consulta, é que vai te fazer a diferença. E a gente não aprende isso na faculdade. Sinto muito, a gente não é a aprende. maior oportunidade que você tem ali durante aquela amnese, a gente não aproveita. Isso. Quer ficar vendendo a prótese, quer ficar Pois vendendo o é. implante. E Vem o com a pior, prótese. né, Jorge? O pior, ainda fica falando, não, mas porque o meu material é importado. Não, mas porque, né? Gente do céu, a gente tem que abandonar essas formas de abordagem de paciente. Você lembra que eu falei semana passada, brincando, quando eu tirei o olho da tela e falei assim: nunca fale isso. Ó, como é que fala? Estou aqui para te ajudar. Isso, Essa frase, você sabe que você não pode. A primeira frase que você não pode falar para um suicida, por exemplo, as pesquisas, você não pode chegar, o cara está se suicidando, você fala assim: peraí, eu estou aqui para te ajudar. Ele mandou você para puta que pariu e se mata. pois é. Não é assim que aborda. E as pessoas não sabem abordar. Aí você vende, você vence, você enche a agenda, você resolve, por quê? Porque você se conecta com pessoas. Hoje, minha live, eu falei da toxina, mas o que eu enalteci na toxina? O bem-estar do meu paciente. A Esse eu dor enalteci. dele, né? O que ele A veio buscar. dor, eu Né? enalteci isso do meu paciente. Ele vai ter confiança, ele vai ter qualidade de vida, ele vai ter esperança com você. Não é com a toxina. É você que aplicou, mas você vai ter esperança. Você passa a ser uma referência para esse indivíduo. Aí você precifica a tua vida. Enquanto você não gera valor, você só vende preço. Quando você gera valor, você vende você para o teu paciente. E pessoas se conectam com pessoas. Vocês que estão me assistindo aqui, os 10 remanescentes que ficaram, se conectaram com o professor Jorge, não com a toxina botulínica. É esse o maior legado. Vocês se conectaram comigo, vocês se conectaram com o José. E a Lilian está babando, que ela quer um Giovanni para ela. O seu Giovanni está aqui, eu vou fazer um para você, tá bom? Gente, de coração, muito, muito, muito obrigado. Terça que vem a gente vai bater um papo também de toxina. Eu vou trazer a Tati para dar um depoimento ao vivo. E eu gravei alguns depoimentos de algumas pacientes. Eu quero que os alunos ouçam isso. E, na verdade, eu não estou muito preocupado, assim como está o Oxon lá em Kentucky. Se ele está colocando toxina botulínica aqui na boca do paciente, essa toxina vai reabsorver osso. Ele está querendo devolver qualidade de vida. É isso que eu quero com os meus pacientes. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Obrigado como é que fala? Pela presença, pela audiência. Terça que vem estamos juntos e vamos aproveitar o que vai ter discussão no nosso grupo até terça-feira que vem. Certeza que a Lilian já providenciou as nossas lives aí, nossos momentos instagramáveis, que você é fantástica para isso, fico muito feliz. Ela não ganha porra nenhuma com isso, mas é a que mais divulga. Fico muito feliz, Lilian. Obrigado, viu? Show. Fica com Deus. Teu microfone está desligado. Tassiana, obrigado. Agenda aí, Tassiana, para gente. Vamos dar um curso aí em Maceió. Minha filha mais nova morou um ano aí em Maceió, fui visitá-la, linda. É coladinho aí,
e no Recife, tem lugares maravilhosos. Vamos montar um curso aí em Maceió. Vamos embora, vamos junto. Já Pode estou organizar, colocando, né? ó, tô colocando no grupo as fotos e o videozinho, tá? Que Para vocês lindo, compartilharem com que seus lindo. amigos Tá. no Tassi, vamos Instagram. combinar assim. Vai ser um prazer dar aula para vocês aí em Maceió. Gente, fiquem todos com Deus. Vamos descansar, que eu nem jantei também. Eu estou cansadaço. É raro atender paciente como atendi hoje. Atendi muito paciente. Eu estou cansadão mesmo. Vamos dar uma descansada, que amanhã o bicho pega de novo. Beijo, obrigado. Até amanhã para vocês. Fiquem com Deus. Lilian, obrigado.